Hoje nós estamos recebendo aqui palestrante, ministrante, pastor Ricardo Guimarães. Pastor Ricardo Guimarães, ele é pastor, fundador da Igreja Videira do Rio de Janeiro. Ele é membro do Conselho Apostólico da Vinha. Eu queria convidar o pastor Ricardo, suba aqui. Pastor Ricardo hoje vai nos conceder a graça de poder ministrar para a Igreja Videira Manaus. Nós os recebemos com muita alegria e louvamos ao Senhor pela sua vida, pastor. Deus abençoe. Aleluia! Glória a Deus, irmãos, alegria, uma honra também estar aqui. Quero agradecer de coração, pastor Iron, aí por essa generosidade de nos receber aqui. Eu estava ontem lá na conferência em Boa Vista e estou indo daqui para a Argentina, que eu também supervisiono a Argentina, e tem esse tempo de aeroporto, né? O pastor Paulo, não, você tem que ir lá na Videira de Manaus, você vai lá, você não vai nunca mais esquecer que a igreja é viva, os irmãos são cheios do Espírito, não sei o quê. Ele fez uma propaganda assim, eu fiquei curioso, eu falei, eu vou lá. E, poxa, que bênção, irmão, mas estou tão feliz de estar aqui hoje, e daqui a gente está seguindo, né, seguindo a viagem, volto para casa, só chego em casa na próxima sexta-feira, mas estou muito feliz. Trouxe um abraço da pastora Rê, pastora Maristela, meu pastora. E queria agradecer também ao irmão Oswaldi, que foi lá, né, nos pegar lá, me levou para comer um tambaqui, rapaz, poderoso, viu, poderoso, gostei. Tambaqui, como é que é? Comemos lá uma casquinha de siri, não foi uma casquinha de caranguejo ali, muito top, irmão, maravilhoso, estou muito feliz. Tem alguém aniversariando essa semana aqui, não? Essa semana não tem nenhum aniversariante? Quem que é? Quem é? Eu trouxe uns livros aqui, pastor, para dar de presente, tá? Eu vou dar para aniversariante aqui. Aqui, ó. Apareceu, multiplicou os aniversariantes, mas não tinha, agora multiplicou. Qual é o seu nome? Rosiane, olha, esse livro aqui chama-se Geração Benjamim. É aniversariante também? 30 anos, a idade de Jesus, hein? Que ele começou o ministério, né? 30 anos, né? Olha aqui, ó, Vivendo o Favor Ilimitado. Esse livro aqui, eu falo sobre a mentalidade do judeu para a prosperidade. Muito bacana, você vai gostar, você vai prosperar também. Deixa eu dar um aqui. Qual é o seu nome? Lucas é evangelista, 30 anos. Começa o ministério, irmão. Tá na hora aqui, ó. Esse livro aqui, eu escrevi ele durante a pandemia, chama-se Céus Abertos, o Novo Normal de Deus para você. Tá bom? É poderoso também. E para ela aqui, vou dar um aqui. Você é líder, não? Ainda não. Eu gostei da sua palavra. Ainda não, porque você vai ser. Já vou te dar esse livro aqui, A Liderança Imparável. Tá bom? Deus abençoe. Pastor Iron, vou te dar esses 2 livros aqui de presente. Um com a minha foto, para você não esquecer de orar por mim, né? E eu para o irmão Oswaldi aqui, que ele também ficou me auxiliando aqui, ó, pastor. Deus abençoe, amém, irmãos, glória a Deus, aleluia. Vamos à palavra do Senhor, irmãos, amém. Eu quero compartilhar com vocês, eu trouxe o slide, tá aqui o slide, é muito bom. A hora de permanecer, aleluia. Esse é o tema da nossa palavra, a hora de permanecer. Efésios capítulo 6, verso 13. Efésios 6, verso 13, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Diga comigo, permanecer. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Pai, a tua palavra é eterna, o teu nome é santo e o teu reino jamais terá fim.
E nós abrimos o nosso coração, porque queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, ó Pai, na alegria do Teu Espírito, na liberdade da Tua presença, Senhor. Ministra o nosso coração, e que cada pessoa que entrou neste lugar, nesta noite, ó Deus, nessa tarde, possa voltar tendo a plena convicção de que ouviu o Teu Espírito, de que o Senhor falou ao seu coração, ó Pai. Que a nossa mente seja moldada, transformada, nosso espírito revitalizado, ó Pai. Ó Deus, que a nossa mente seja a mente de Cristo, e que o Senhor tenha liberdade de fazer e de operar no meio de nós, em nome de Jesus. Alguém diga amém. Glória a Deus. Quem aqui gosta de montanha-russa? Montanha-russa, alguns poucos. Cadê o irmão? Quem que passa o slide? Lá em cima? É lá em cima? Qual é o nome dele? Gabriel. Tudo aqui nome profético, hein? Da projeção é um anjo. Gabriel? Cadê? Ah, embaixo? Ah, é aqui? Cadê Gabriel? Quem é Gabriel? Gabriel, você consegue passar o slide para mim à medida que eu for falando? Se estiver assim mesmo, na mesma sintonia? Vai passar. Isso aqui, ó. Ok. Isso aqui é a imagem de uma montanha russa. Quem aqui já foi em montanha russa? Quem aqui já foi? Quem foi não vai mais. Eu tô nesse grupo aí, né? Tem loucuras que é só uma vez na vida, né? Irmãos, a montanha russa, ela surgiu no século XIV, entre o século XIV e o século XVI, e foi uma invenção dos russos. Os russos faziam o quê? No inverno, eles subiam uma montanha, eles pegavam blocos de gelo, sentavam naqueles blocos de gelo e escorregavam montanha abaixo. Era uma brincadeira. Então, os franceses, depois de participarem muitas vezes dessa brincadeira, em 1817, eles desenvolveram a montanha-russa sobre trilhos, e eles criaram um circuito com barras de ferros, com trilhos, com carrinhos, e essas montanhas-russas, elas chegavam a mais de 100 km por hora. Hoje, no mundo inteiro, a gente tem montanhas-russas aí que passam de 200 km. É assim, é uma velocidade incrível, onde você sobe e repentinamente desce, e repentinamente você sobe novamente. É uma coisa enlouquecedora. E se você entrar no Google e você digitar assim no YouTube, pessoas que desmaiaram na montanha russa, você vai perceber que todos os parques, eles têm um sistema de monitoramento, onde eles acompanham as pessoas que vão na montanha russa, e a grande maioria desmaia, mas não sabe que desmaiou, porque são segundos que elas desligam, ok? Porque o seu corpo, ele foi criado para funcionar num ambiente de estabilidade, e quando você repentinamente você entra no circuito de subida e descida, numa velocidade que você não está acostumado, o seu organismo, ele perde, né, aquela estabilidade, e ele dá um apagão. Isso acontece com muitas pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque a vida de muitas pessoas é uma eterna montanha russa. Tem pessoas que viveram momentos muito difíceis na sua vida, e durante muitos anos, lidando com um chefe muito complicado, lidando às vezes com a criação de um filho que lhe deu muito trabalho, ou ainda está lidando o trabalho, às vezes debaixo de muita pressão financeira, às vezes debaixo de uma enfermidade que se instaurou no seu corpo, e às vezes você sai de uma situação e começa uma nova situação, e quando aquela situação resolve, você entra numa outra situação, e você diz assim: meu Deus, a minha vida será sempre assim, a minha vida vai ser essa montanha russa, essas coisas não param nunca. Então eu tenho uma palavra de Deus para você nessa tarde aqui. Eu tenho uma boa notícia. Quem quer receber uma boa notícia? Se você permanecer, o Senhor vai levar a sua vida a um nível de paz e estabilidade. Então isso não significa que não vai haver lutas na sua vida, não significa que não vai haver altos e baixos. A nossa vida tem altos e baixos obrigatoriamente, mas não precisa ser uma montanha russa, não precisa ser essa coisa enlouquecedora
que muita gente vive e que não sai dessa situação nunca. Você diz, pastor, o que eu tenho que fazer? Muitas vezes a única coisa que você tem que fazer é permanecer. Só isso, nada mais, permanecer. Mas permanecer em quê? Primeiro, é preciso permanecer em Cristo. Diga assim, o primeiro desafio. Diga, meu primeiro desafio é permanecer em Cristo. João capítulo 15, verso 5, diz assim, esse é o texto que eu mais gosto. Ele diz assim, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim. Então ele está dizendo que você tem que permanecer na videira, está vendo? Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, essa palavra do Senhor Jesus, Ele está falando que Ele é a videira, e cada um de nós é um ramo dessa videira, e esses ramos estão conectados com o tronco da videira, e desse tronco ele recebe seiva, recebe vida, e por essa vida ele frutifica, e ele diz, isso é tão essencial, que Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Até aquilo que você era muito bom, antes de você se converter, quando você se converte, você precisa do Senhor na sua vida. A Pedro, por exemplo, Pedro era pescador profissional, João era pescador profissional, Tiago era de uma família que tinha empreendimento de barcos e de pesca, mas quando eles passaram a seguir a Jesus, e um dia eles resolveram voltar a pescar novamente, eles não pescaram nada, e depois Jesus aparece na vida deles, e com uma palavra, a Bíblia diz que há um grande milagre, e uma grande pesca é realizada. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Um peixe não pode viver fora d'água, a videira também, os ramos da videira não podem viver desconectados do tronco da videira, assim como o seu corpo precisa de comida, assim como o seu corpo precisa de água, assim como você precisa do ar para respirar, para você sobreviver, nós precisamos de Cristo na nossa vida, amém, queridos? Aleluia. E essas palavras de Jesus, segundo os estudiosos da palavra de Deus, elas aconteceram naquele momento que estava próximo à ceia do Senhor, e Jesus estava pronto a viver uma situação, que era uma situação de traição. Um dos seus discípulos, que caminhava com ele há 3 anos e meio, a Bíblia diz que estava para o trair, e Jesus, ao falar esse discurso, era como se ele estivesse tentando persuadir um daqueles discípulos, que estava por um triz para fazer a maior loucura da vida dele. E você vai ver aqui em João capítulo 15, verso 4, coloca para mim, João 15, verso 4. Em 7 versículos, Jesus vai usar 11 vezes a expressão permanecer, ou permaneça. Toda vez que aparecer permanecer, você lê comigo, tá bom? Então começa o verso 4, 1, 2, 3. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto desse mesmo, senão permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, senão permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e se secará, e o apanham, lançam no fogo. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Verso 11. Tem mais um não? Verso 11.
Não, ok, até o 10 então. Até o 10. Veja só, nesses 7 versículos que nós lemos, por 11 vezes o Senhor está dizendo permaneça, permaneça. A impressão que nós temos, pastor Mirô, é que Jesus estava advertindo Judas. Ele estava tentando persuadir Judas e dizendo: coloca a mão na tua cabeça, pensa o que você está por fazer. Se você permanecer em mim, você vai frutificar, você vai dar fruto, você vai ter vida. Mas se você não estiver conectado comigo, você vai se perder, você vai ser lançado no fogo. E você diz: pastor, por que o senhor acha que isso é para Judas? Porque vai acontecer a Santa Ceia. E quando acontece a ceia do Senhor, né? A gente chama a Santa Ceia, mas é a ceia do Senhor. Alguns dizem a última ceia, mas foi a única ceia, na verdade, né? Nesse formato da nova aliança, com o pão e com o cálice. E a Bíblia diz, no capítulo 13, que Jesus adverte os discípulos, e ele está ali para lavar os pés de cada um dos discípulos. Na hora que chega a vez de Pedro, Pedro diz assim: Senhor, os meus pés o Senhor não vai lavar não. Aí o Senhor olha para Pedro e diz: olha, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala o quê? Então me lava todo. Aí Jesus falou: aquele que já se banhou não precisa senão lavar os pés. Lembra disso? João 13, verso 8. Ele diz assim: disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tem partes comigo. Presta atenção no texto, olha que bacana. Ele diz assim: então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais, estás todo limpo. Olha o que ele diz agora: ora, vós estáis limpos, mas não todos. Verso 11: pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Então, Jesus estava se referindo exclusivamente ali a Judas. Judas andou tão perto do Senhor, irmãos. Judas viu os milagres que Jesus realizou. Judas viu Jesus multiplicar pães e peixes. Judas viu Jesus acalmar a tempestade. Judas viu Jesus abrir os olhos do cego. Judas viu Jesus fazer o paralítico andar. Judas viu Jesus purificando leprosos. Judas tinha sido instruído no evangelho como todos os demais, mas Judas não se conectou à videira ao ponto de receber dela a seiva, a vida. Então, por um tempo, você poderia ver Judas e Pedro andando, Judas e os demais discípulos andando, e você diria assim: ei, ali vão os discípulos de Jesus, inclusive Judas. Só que todos já haviam se conectados com Jesus, menos Judas. Ele não tinha esse relacionamento com Deus. Então, aparentemente, eram todos iguais, mas Jesus falou: todos já estão limpos, já estáis limpos, menos um. Não todos, porque ele sabia quem era o traidor. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Não basta frequentar uma igreja, não basta ser membro de uma célula, não basta aprender as canções que nós cantamos, não basta aprender o linguajar evangélico, a paz do Senhor, irmão, irmã. Não, ninguém será salvo por frequentar uma igreja. Uma das marcas daquele que nasceu de novo é que ele permanece. Pastor, mas eventualmente pessoas não se afastam? Sim, se afastam, mas se for nascido da água e do Espírito, é uma questão de tempo, ele vai retornar. Porque a natureza dele não bate mais com o mundo. Pastor, mas tinha um camarada que ele era crente mesmo, só que ele saiu, nunca mais voltou. Olha o que Pedro fala, João fala, 1 de João 2,19. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Quem é da casa, eventualmente pode até sair, mas volta. É o filho pródigo, lembra? Saiu, gastou herança, viveu uma vida dissoluta, mas na hora do aperto, de onde que ele lembrou? Da casa do pai. Na casa de meu pai há abundância de pão.
Na casa do meu pai há fartura. Eu estou aqui padecendo necessidade. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Mas ele foi porque ele sabia que o pai o receberia. O filho, irmãos, ele pode aprontar todas, uma hora ele volta. E se ele nunca voltar, nunca pertenceu. Sabe por quê? Porque uma vez que você nasceu de novo, o mundo não te aceita mais. Alguém me ouve? Uma vez que você mudou de natureza, o mundo te rejeita, assim como Jonas foi rejeitado por aquele peixe. O peixe não aguentou engolir Jonas, ele vomitou. O mundo te vomita. Quando você nasceu de novo, você estragou para o mundo. Irmão, nem vá. Se você vai para um ambiente mundano, uma festa mundana, você estraga a festa do outro. A sua presença deixa o outro desconfortável e você também fica desconfortável. Por quê? Porque em você habita uma nova natureza. Você agora é filho de Deus. Você agora é luz. Você agora está no caminho. Você agora serve ao Senhor. Então, uma vez você nasceu de novo, já era. Usa essa expressão aqui, não? Lá no Rio usa muito isso, já era. Agora, já era. Você nasceu de novo. Você agora é filho de Deus, irmão. Você fica bem aqui, você fica bem na célula, você fica bem no discipulado. Esse é seu ambiente. Saiu do ambiente, você já se sente um peixe fora d'água, e os outros também não querem você, não fazem questão da sua presença. Portanto, permaneça em Cristo. Uma vez que você se conectou com Ele, você não pode mais viver sem Ele. Sabe por quê? Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Você precisa de Jesus para criar seus filhos. Você precisa de Jesus para ter um relacionamento estabilizado. Você precisa de Jesus para prosperar. Você precisa de Jesus para ter uma vida saudável. Você precisa de Jesus para tomar decisões. Tudo que você vai fazer nessa vida, Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Você se tornou 100% dependente do Senhor, amém? Então, primeiro, você tem que permanecer em Cristo. Segundo, é necessário permanecer nos lugares altos, aleluia. Por que permanecer nos lugares altos? Porque a Bíblia diz que é lá que o Senhor habita, é onde o Senhor está. Colossenses capítulo 3 verso 1, diz assim, olha: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então Paulo diz que Jesus está sentado à destra de Deus, e nós estamos assentados em Cristo. Nós estamos nele, nos lugares elevados, e nos lugares altos é onde se estabelece a nossa vitória. Há muitas figuras de Cristo na Bíblia que apontam para nós. Por exemplo, as 4 faces de Cristo. Uma das faces dele é a face da águia. Cristo é águia e nós somos águias também. E você sabe que a águia, quando ela luta com a serpente, sabe o que ela faz? Ela pega a serpente nas suas garras e ela leva para os lugares altos. Porque no território da serpente, ela tem poder, ela tem domínio, ela tem controle. Mas quando ela é içada, ela perde o equilíbrio, ela fica desnorteada. Então a águia domina. O nosso lugar de vitória é nas alturas, irmãos. É lá que nós vencemos, é lá que nós prevalecemos, é nos lugares altos, na oração, sabe, na comunhão com o Senhor. Por isso nós só temos vitórias quando nós estamos escondidos no Senhor, quando nós andamos no Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor faz exatamente isso. Quando vem momentos difíceis, Ele nos esconde no seu pavilhão. Salmo 27, verso 5, diz assim: pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, e levar-me-á sobre uma rocha. O Senhor sempre nos coloca nos lugares altos. Em outras palavras, o que Ele está dizendo: irmão, irmã, no dia da sua dificuldade, Deus vai te colocar num abrigo seguro, e Ele vai te deixar fora do alcance de tudo aquilo que tenta ou atenta contra a sua vida. Então, se você permanece
A Bíblia diz que o Senhor vai te colocar nesse lugar, e Ele não apenas vai te levar, Ele vai te manter. É o lugar onde você vai habitar. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque desafios podem vir no seu caminho, mas você sabe que está guardado pelo Senhor. Eu não estou entre aqueles pregadores que pregam assim: entrega sua vida a Jesus, você não vai ter mais luta. Não, nós temos lutas, mas eu prego, você vai ter vitória. Não importa qual seja a luta, Deus vai te dar a vitória. Se você permanecer, é uma questão de tempo. O diabo nunca vai vencer alguém que permanece. Só tem uma forma do diabo te vencer, é se você desistir. Mas se você não desistir, ele não tem como vencer você. Você tem que firmar ali os seus pés. Sabe, as pessoas podem falar contra você, mas você não vai dar atenção a isso, você não vai ser paralisado por isso. O inimigo pode levantar tantos ataques contra a sua vida, mas você está seguro, caminhando para a direção, para o propósito, para o alvo de Deus na sua vida. Você continua no caminho, andando em Cristo, andando na sua justiça, andando na sua graça. Sabe, vai ter desafios, mas você sabe que no meio dos desafios, Deus lhe dará plena vitória. Amém, queridos? Diga para quem está do seu lado assim: permaneça. Amém. Você não terá que lidar com os desafios, o Senhor vai lidar com esses desafios por você. Entende? E a palavra do Senhor para você hoje é a mesma que Ele disse a Moisés quando o povo saiu do Egito. Coloca para mim aqui Êxodo 14:13. Ele diz assim: o inimigo que você vê hoje, você não verá jamais. Vou ler de novo, te dar uma chance de falar um amém. O inimigo que você vê hoje, você não verá mais. Ele está dizendo para você: aquele vício que te prendeu tantos anos, não vai te prender mais. Aquela enfermidade que oprimiu o seu corpo por tanto tempo, não vai te oprimir mais. Aquele problema financeiro que te perseguiu tantos anos da sua vida, ele vai ficar longe dos seus olhos, ele vai sair da sua vida. Aquele problema jurídico, aquele conflito que você enfrentava, aquela demanda na justiça, ele diz: você não vai ver mais, seus inimigos passarão e você seguirá adiante. É isso que diz a palavra do Senhor. Então, ao invés de você dizer assim: pastor, minha vida é uma eterna montanha russa, é subindo e descendo, eu nunca paro, as coisas nunca acontecem, nunca se estabilizam na minha vida. Você vai levantar as suas mãos e vai começar a glorificar e dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor está me levando para um lugar seguro. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da minha vida, o Senhor tem cuidado da minha família. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está transformando a minha provisão e o Senhor está me fazendo cada dia mais prósperos em Deus. Irmão, deixa eu te dizer algo: se você permanecer firme, sua vida só tende a melhorar. Não vai piorar. Eu vou te dizer, daqui a 5 anos você vai olhar para trás e vai dizer: meu Deus, puxa, aconteceu algo tão fantástico, tão maravilhoso. Pastor, eu estou vendo nesses últimos tempos algumas coisas acontecendo assim, numa velocidade muito grande, muito grande. Coisas que as pessoas dizem assim: isso vai levar 5 anos para acontecer. Está acontecendo em meses. Uma ligação que você recebe, uma pessoa que você conhece, uma conexão que Deus faz e muda a sua história para sempre. Mas o segredo é permanecer, sabe, queridos? Mas você não pode aceitar essa vida de altos e baixos como um padrão, dizendo assim: não, isso é o normal, todo mundo vive isso, isso aí não tem jeito. Claro, você tem uns altos e baixos, mas, amigão, não pode ser o tempo todo, né? Senão o coração não aguenta. O suco gástrico da gente, né, não aguenta, vai nos consumir por dentro. Então, mesmo que você esteja passando tempos difíceis, mesmo que você esteja lutando, ouça, não deixe aquele espírito de escassez entrar na sua vida, aquele espírito de derrota buzinar nos seus ouvidos, aqueles pensamentos de fracasso dominarem a sua mente. Ouça o que diz a palavra do Senhor. O Senhor tem para você uma promessa de abundância.
Deuteronômio 28:13 diz assim: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não por baixo. Irmão, se quem viveu na velha aliança foi abençoado por causa dessa promessa, imagine nós. Imagine nós. Agora em setembro, eu acho que eu não trouxe esse livro. Eu lancei um livro, e essa semana ele foi lançado em todas as plataformas digitais. Eu estou em contrato com a MK Publicitar, que é a maior rede editora digital, né, do Rio de Janeiro, e uma das maiores da América Latina também. E eles fazem a publicação dos meus livros em e-book. E esse mês eles lançaram em todas as plataformas: Google Play, App Store, Amazon, Kindle, Livraria Cultura, as principais plataformas. E esse último livro que eu lancei em setembro, o tema dele é O Mover dos Últimos Dias. Eu falo sobre 3 moveres que já estão acontecendo e que biblicamente eles têm que acontecer antes da segunda vinda do Senhor. É o mover das células, da igreja nas casas. A igreja começou nas casas e ela vai terminar nas casas. E eu não tenho tempo de entrar aqui em detalhes, porque meu objetivo não é esse, mas a pandemia que assolou o mundo agora recentemente, igrejas que não tinham células, irmãos, muitas delas fecharam e não voltaram mais. As células é uma estratégia de Deus e ela vai ser muito necessária. Você precisa estar conectado com uma célula. O segundo mover que o Espírito vai operar e já está em operação é o mover do Espírito, né? O mover de Deus, o mover do Espírito. Joel 2:28, ele diz: nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E ele fala que algumas coisas vão acontecer. Por exemplo, jovens terão visões, velhos sonharão sonhos, que é o contrário. Normalmente quem sonha é o jovem, mas no mover do Espírito isso vai inverter. Deus vai colocar sonhos no coração de pessoas que acham que não tem mais tempo para realizar o sonho. E ele diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Nós temos visto até crianças profetizarem nesse tempo, liberarem, serem instrumentos de Deus. Isso faz parte do mover de Deus. Mas há um terceiro mover que Deus já está fazendo, que é um mover de transferência de riquezas. Irmãos, em uma noite, Deus pegou toda a riqueza do Egito e transferiu para o povo dele, Israel, porque ele precisava daqueles recursos para edificar o tabernáculo no deserto. Todo ouro, toda prata, todo tecido. Se você vir a arquitetura do tabernáculo de Moisés, custou caro, mas tinha toda a provisão. E essa transferência de riquezas aconteceu após a praga das trevas, o momento mais escuro. O Egito ficou 3 dias, e a Bíblia diz que eram trevas que se podiam apalpar. Nós estamos vivendo um tempo de densas trevas. Leia a profecia de Isaías 60. Eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti nasce resplandente a estrela, a glória do Senhor. E ele diz: as nações virão e depositarão as suas riquezas aos teus pés. Mamarás o leite das nações e te alimentarás aos peitos dos reis da terra, e saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o poderoso de Jacó. A profecia de Isaías está em linha com o que já aconteceu um dia, e é para esses dias, na época mais escura que nós estamos vivendo. O pastor estava orando aqui: ideologia de gênero, destruição das famílias, tudo isso mostra as trevas que nós estamos vivendo. As trevas que nós estamos vivendo. No Rio de Janeiro, teve o esposo de um artista que a esposa dele estava grávida. Ele botou no Twitter assim: vai ser um menino e vai usar azul. E ele foi cancelado, porque chamaram ele de homofóbico, de preconceituoso, de retrógrado. Como é que é isso? Porque azul, ele vai vestir rosa, o que ele quiser, não tem que ser azul e tal. E cancelaram ele. Aí uma ex-Big Brother também estava grávida, e ela tuitou na mesma semana assim: meu bebê vai nascer e o nome será Cris, porque eu não sei o que o bebê será quando crescer, se Cristiano ou Cristiane. E aí milhares de comentários: é isso, visão aberta, open mind, pessoa para frente. Olha só, pensa se isso não são tempos de densas trevas.
Mas a Bíblia diz que quando houve trevas no Egito, havia luz sobre a casa dos hebreus. Vai haver luz na sua casa, vai haver luz na sua família, aleluia. E naquela época de densas trevas, o Senhor transferiu as riquezas do Egito, transferiu para o seu povo Israel. E Deus está fazendo isso de novo. Você vai ouvir muita história de muita gente, e muita gente que está aqui vai ser parte dessa história. Pessoas que prosperaram assim, ó. Uma ideia, uma conexão, uma porta que se abriu, alguma coisa aconteceu. Por quê? Porque Deus está levantando essas pessoas, porque essas pessoas serão chave na preservação da igreja e na pregação do evangelho. Quando o Senhor precisar, Ele terá esses homens e essas mulheres prontos para fazer a obra. Então Deuteronômio diz assim: você será a cabeça e não cauda, você estará por cima e não por baixo, se você permanecer. Olha o que ele está dizendo: Deus está trazendo você para uma terra boa, sem escassez, onde você não terá falta de nada. Não terá falta de nada. Uma terra onde não existe escassez, onde não existe derrota, onde você vai ter mais do que o suficiente para você e para abençoar a outros. Irmãos, um toque do favor de Deus pode te colocar muitos anos à frente. Muitos anos à frente. Eu estava pregando um dia lá na igreja, eu falei isso, eu disse: olha, irmão, Deus, Ele pode fazer coisas muito rápido na sua vida. E aí uma irmã terminou o culto, ela falou assim para mim: pastor, o senhor falou que não importa o sonho, Deus tem a capacidade de realizar o nosso sonho. Eu falei: sim. Ela disse: eu tenho um sonho. Eu falei: qual é o seu sonho? Meu sonho é uma casa própria, mas o que eu e meu marido ganhamos, nós nunca vamos conseguir comprar uma casa própria. E ela tinha uma cunhada que trabalhava no banco, era gerente do Banco Itaú, uma agência, tipo a agência Safira, que é uma agência que só tem clientes e investidores. E o gerente de banco, eles têm campanha assim, todo mês, encerra o mês, começa tudo de novo, vender consórcio, vender seguro, vender não sei o que, eles têm que fazer. E ela tinha batido todas as metas, faltava um seguro, ela fazia um seguro para cumprir todas as metas dela. Aí ela faz o quê? O que o gerente faz quando chega nessa época? Esse cara me falou: o gerente faz um seguro para ele ou para um cliente e cancela no mês seguinte e bate a meta. E ela fez um seguro para quem? Para essa irmã da igreja, que era a cunhada dela. Vou botar no teu nome aqui, é só para eu bater uma meta. Fez um seguro lá na época eu acho que foi, se não me engano, 700 mil reais. Irmão, o que aconteceu? Essa gerente do banco passou mal, foi internada e faleceu. E a outra, que emprestou o nome para ser beneficiária do seguro, para ajudar ela a bater meta, recebeu o seguro. E ela comprou a casa à vista. E ela foi lá levar o dízimo, né? Porque a crente tem que levar o dízimo, né? Para o testemunho ser completo, né, irmão? Foi lá levar o dízimo e tal, falou: pastor, nunca imaginei que Deus poderia fazer assim. Tem um irmão lá na nossa igreja, faleceu recentemente. Ele trabalhava no Banco Itaú. Ao lado dele, no caixa, ele era caixa do Banco Itaú. E ao lado dele, tinha uma colega de trabalho, que também era caixa. E todo mês, uma mãe avó dela, a avó que a criou, ia lá pagar as contas, e ela pagava tudo para ela lá, né? E batia, passava o cartão e tal, dava o dinheirinho dela. E ela ia embora, porque ela tinha que ir na agência. Aí essa colega que trabalhava lá dele faleceu. E ela era filha única, né, criada por essa avó. E aí esse irmão que trabalha no banco, que é membro da nossa igreja, era membro, né, agora faleceu. Ele falou para ela, disse assim: olha, a senhora não tem mais sua filha. Se a senhora precisar de alguma coisa, vem aqui, eu vou te ajudar. E ela ia lá todo mês, ele pagava as contas, fazia os cálculos para ela, botava tudo em dia, dava o dinheiro que ela precisava e tal. Um dia ela chegou para ele e falou assim: meu filho, por que você me ajuda tanto? Você não é nada meu? Ele falou: não, mas sua filha trabalhava aqui do meu lado, era colega. Não, estou aqui, o que a senhora precisar. Ela falou assim: você sabe, eu não tenho mais ninguém, eu só tinha ela. E eu acho que eu não vou viver muito tempo.
eu quero que você seja conta conjunta comigo, e tudo que eu tenho eu vou passar para o seu nome. E ela colocou ele como conta conjunta com ela. Depois ela pegou os bens dela e passou para o nome dele. E 1 ano e meio depois ela passou mal. Quando ela passou mal, essa senhora portuguesa, ela estava internada no hospital. Aí começou a aparecer parente de vários lugares. E ele foi lá visitá-la, e ela disse assim: olha, tem muitos anos que ninguém vem me visitar, ninguém da minha família. E agora eles estão pensando que eu vou morrer, então vieram aqui. Mas eu não vou deixar nada para eles, eu vou deixar tudo para você. E aí, ela, ao invés de morrer, ela melhorou. O pessoal que foi visitar, tudo, ó, foi embora. Ninguém nunca mais procurou ela. Ela falou: tá vendo? Ele só estava interessado nas minhas casas. Ela tinha casa, apartamento, terreno. Passaram 6 meses. Ela adoeceu novamente, faleceu. E aí, no dia do funeral, apareceu uma de Portugal, apareceu uma neta da tia, não sei das quantas lá, porque ela não tinha parente direto. E aí falaram com a empregada: vamos ter que arrumar um advogado para resolver a questão dos bens da avó. E a empregada falou: não, mas já está tudo resolvido, porque está tudo no nome daquele moço ali. E eles chamaram o advogado e olharam e falaram: olha, não tem partilha, não tem nada, ele é dono de tudo. E ele era caixa, ele morava de aluguel, ele recebia só aquele salário. De repente ele se tornou dono de 4 propriedades, 2 apartamentos, uma casa, um terreno comercial, e ela deixou em conta corrente mais de 500 mil reais. Eu só estou falando isso porque você diz assim: como é que isso pode acontecer? O como não interessa a mim nem a você. Deus faz como Ele quer, entendeu? Você tem só que permanecer, só isso. Lá em 1 Crônicas 14, a Bíblia fala de um rei chamado Asa. A Bíblia diz que enquanto ele reinou, nenhum inimigo se levantou contra ele, porque Deus lhe deu paz. Deus lhe deu paz. Talvez você esteja vivendo assim, momentos de muitas lutas financeiras. Eu estou aqui para te dizer: Deus vai lhe dar paz, irmãos. Deus vai lhe dar descanso. Descanso dos seus inimigos, descanso da escassez, descanso da enfermidade, descanso das suas lutas familiares. Está vindo um tempo de paz sobre a sua vida, e Deus lhe dará descanso. Até aquelas demandas que pareciam não ter solução, irmão, em fé, coloca diante de Deus nessa hora e diga: Senhor, eu recebo esse tempo de paz na minha vida, porque a Bíblia diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você não vai viver carregando o fardo pesado na sua vida. Deus vai te levantar e Deus vai te estabelecer, amém, queridos? E o inimigo que você estava vendo hoje, você nunca mais o verá. Essa é a promessa de Deus. Deus está fazendo coisas novas. E pessoas aqui nessa noite vão entrar numa nova estação. Irmão, vou te falar algo da parte de Deus. Não enterre o ano antes do ano acabar. Muita gente chega nessa época e fala assim: o ano já acabou, agora não vai acontecer mais nada. Ei, até dia 31 de dezembro, às 23h59, Deus pode fazer algo extraordinário na sua vida, entendeu? Então você não vai sepultar o ano antes dele morrer. Você não sepulta uma pessoa viva, sepulta: já está mal mesmo, vamos sepultando para adiantar. Você faz isso? Não. Então espera até o último momento. A palavra é permaneça, amém? Glória a Deus. E por último, para a gente orar, permaneça crendo. Diga assim: permaneça crendo. Irmão, existe um tempo na nossa vida em que tudo que precisamos fazer é permanecer. Pastor, não é para lutar, não. O diabo quer que você fique lutando para você ficar exausto. Mas Deus quer que você permaneça. Permanecer é você se manter naquilo que te sustenta, que é a sua fé. É você não arredar o pé. É você dizer assim: olha, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. É você plantar. O vento sopra, o rio transborda, dão com ímpeto contra a casa não cai, porque ela está firmada na rocha. E quando você permanece, olha o que acontece. Diga comigo assim: de repente, coisas começam a acontecer. Isaías 48, verso 3. Irmão, esse é um texto poderoso, hein? As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, sim, pronunciou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir.
E agora, o que ele diz ali? O que ele diz, irmãos? De repente agi e elas se cumpriram. Eu gosto do de repente de Deus na Bíblia. Eu gosto desse de repente, porque a gente anda pelo calendário, pelo relógio, pelo Cronos. A gente anda pela folhinha, a gente fica olhando, um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano. Isso vai demorar, isso vai ser mais rápido, isso não tem como acontecer agora. Mas você não contava com Isaías 48:3, ele diz, eu pronunciei, eu falei, e de repente, eu agi, e a minha palavra se cumpriu. Eu declaro de repente de Deus na sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Diga assim, de repente. Diga, de repente. Diga, de repente. De repente o que? De repente, seu telefone toca, do outro lado uma boa notícia te aguarda. De repente, uma pessoa enviada de Deus cruza no seu caminho, só para te abrir portas e te favorecer. É a unção de Boaz, alguém olha para você, gosta de você e diz, eu vou investir na sua vida. Isso já aconteceu na palavra e vai acontecer e tem acontecido. Tinha uma jovem lá na nossa igreja, ela trabalhava numa farmácia. E ela falou para mim, pastor, eu queria fazer uma faculdade. Eu falei, irmã, tudo que você quer, você só tem que falar para Deus, porque para Deus, assim, que para Deus, o milagre é um estalar de dedos. E ela foi trabalhar na segunda-feira, e ela disse que ela estava assim reflexiva, né, na mensagem de domingo, pensando, não estava triste, mas ela estava calada. E o chefe dela falou para ela assim, vem cá, você está triste, aconteceu alguma coisa, você está tão calada? Ela falou, não, só estava pensando aqui em algumas coisas. Falou, o que você estava pensando? Ela falou, não, eu tenho muita vontade de fazer a faculdade. Ele falou, se você fizer faculdade de farmácia, eu pago para você o curso todo. Ela falou, não, eu quero fazer. Ele falou, você pode procurar a faculdade se você quiser, e eu vou pagar para você. E ela formou, ela não gastou 1 centavo, porque até o dinheiro que ela gastava a mais de transporte material, a farmácia pagou para ela. Diga assim, de repente, um negócio que você vinha lutando há tanto tempo para fechar, aquele negócio é fechado. De repente, aquela casa, aquele imóvel que você quer vender, vai ser vendido. De repente, aquela porta que você esperava abrir, vai abrir. De repente, aquele processo jurídico que vinha lá se arrastando há tanto tempo, de repente, ele chega ao fim. O Senhor bate lá o martelo. De repente, você é estabelecido no lugar da bênção. De repente, coisas começam a acontecer na sua vida. E você vai ouvir isso aqui, as palavras que eu falei. Não, volta isso. As palavras que eu falei, que eu anunciei, que eu as pronunciei, eu as fiz ouvir, de repente eu agi, e elas se cumpriram. Deus é o Deus do de repente, irmão. Deus é o Deus do de repente. Não diga que vai levar tantos anos para acontecer. Não, de repente. Pode ser que você vai viver a experiência de José, né? 13 anos. E quanto tempo mais vai demorar? De repente ele foi dormir, escravo, e acordou governador. Deus já fez isso uma vez e vai fazer de novo. Pastor, eu sinto que Deus vai trazer um tempo de mudança sobre essa igreja, pastor. Uma nova estação, uma estação nova Deus está trazendo. Agora, existem bênçãos na palavra de Deus, que são somente para aqueles que permanecem. Existem bênçãos que não são para todos. Existem privilégios que Deus dá somente para quem permanece. Quando todos estão indo embora, quando todos estão saindo, quando todos estão abandonando, quando todos têm uma desculpa para se afastar, pular fora do barco, abandonar o navio, você permaneceu. Por que você permaneceu? Você vai viver experiências que ninguém viveu. Existe uma honra para os que permanecem. Vou te dar um exemplo agora na palavra de Deus. João capítulo 20, verso 11. Diz assim, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, deixou-se
abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, verso 12, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Domingo, 5 horas da manhã, Jesus tinha ressuscitado. Maria de Megdol, conhecida como Maria Madalena, Maria Salomé e Maria, mãe de Jesus, vão ao túmulo para cumprir o ritual judaico. Ao 3º dia, o morto tem que ter o seu corpo embalsamado. E elas estão indo com uma única preocupação. Tem uma grande pedra fechando o túmulo. Quem nos revolverá a pedra? Mas diz a palavra que ao chegarem lá, a pedra estava revolvida. Elas olharam de fora e viram que não tinha nada lá dentro. Então, Maria, mãe de Jesus, e Maria Salomé, elas estão com as especiarias e elas disseram: nós viemos aqui para ungir o corpo dele. O corpo dele não está aqui, alguma coisa aconteceu, levaram. O fato é, não faz sentido continuar. Elas voltaram para casa. Mas a Bíblia diz que Maria Madalena, volta o verso 11, Maria Madalena, entretanto, permanecia. 2 Marias voltaram, mas uma permanecia à entrada do túmulo. Ela não tinha mais razão para permanecer. As outras tinham ido embora. Não tinha o porquê ficar ali. Mas aqui há uma bênção, porque ela permaneceu, ficou lá na entrada do túmulo. Permaneceu, só isso. Aí a Bíblia diz que de repente, ela, enquanto ela olhava, ela viu 2 anjos. 2 anjos vestidos de brancos, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. E desses anjos, ela ouviu a palavra assim: mulher, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ouça, Maria Madalena foi a primeira pessoa na face da terra a receber a notícia de que Jesus havia ressuscitado. E por que ela foi tão privilegiada? Porque ela permaneceu. Só isso. As outras também souberam, mas depois. Tem gente que vai saber depois. Depois que algumas coisas acontecerem, tem gente que vai vir, vai juntar e tal. Mas você vai ser um privilegiado. Porque você está entre aqueles que permaneceram. Ela permaneceu. E é claro, por que não foi um homem? Por que foi uma mulher a primeira a receber a notícia da ressurreição? Porque o Senhor queria que a notícia se espalhasse rápido. Se fosse um homem até hoje, ninguém saberia. Mas a notícia se espalhou rapidamente. Jesus ressuscitou, ela saiu contando para todo mundo. Aleluia, glória a Deus. Ela permaneceu, irmão, isso é poderoso. Muitas vezes, olha para mim, olha. Muitas vezes, quando as coisas não acontecem do jeito que nós imaginamos, qual é a primeira atitude? Meu tempo acabou. Vou sair. Não dá mais. Chega. Eu acho que terminou. Quantas vezes eu como pastor já ouvi isso? Quantas vezes a gente como pastor também é tentado no ministério, alguma coisa deu certo, eu acho que não é meu tempo mais. Irmãos, permanece. O que eu sinto da palavra de Deus para falar para você hoje é só isso: permaneça. Porque se você permanecer, você ainda vai ver muitas coisas acontecerem. Todavia, tem um detalhe nesse texto aqui que eu não posso deixar de mostrar para você. Volta lá ao verso 11. E aqui a gente, já vou encerrar e a gente vai orar. Maria, entretanto, permanecia aonde? Aonde? Junto à entrada do túmulo. Olha para mim. Até hoje, 21 de novembro de 2021, até hoje, todo mundo, muitos países do mundo, fazem caravanas para ir a Israel. Algumas caravanas vão pelo Egito, entram pelo norte de Israel, algumas vão pelo sul, algumas vão direto para Tel Aviv, entra por Jope. Cada uma tem um roteiro, mas todas as caravanas, o último local de visita é no mesmo lugar, no túmulo vazio. Não importa, do Japão, da China, do Paraguai, da Argentina, dos Estados Unidos, você vai encontrar muitas caravanas lá.
Eu fui 5 vezes a Israel. Eu já encontrei muitas caravanas. Todo mundo, você encontra um aqui, está no Mar Morto, encontra um chegando, saindo. Todo mundo está passando. O roteiro não é o mesmo, mas todas elas terminam no túmulo vazio. E eu tive essa curiosidade. Eu sou filho de pastor, cresci na vida da igreja, ouvi meu pai pregando tantas vezes sobre o túmulo vazio, sobre a ressurreição. E eu tinha vontade de ir a Israel. Com 39 anos eu fui a Israel. Eu sei que não parece que eu tenho 39, mas já tem, tá? 39 anos eu fui a Israel pela primeira vez. Aí cheguei lá no jardim do túmulo. Era quase meio-dia, com a caravana. Fui com uma faculdade, estava fazendo um curso de especialização em História de Israel. E aí cheguei lá e o administrador do jardim falou o seguinte: olha, está quase na hora do almoço, não vou poder demorar muito tempo, então eu queria que a caravana passasse rapidamente em frente ao túmulo e que vocês não gastassem tempo entrando, nem tirassem foto para não atrasar. Era um americano, forte, alto, o senhor, pastor também. Eu falei para ele, Pastor, I'm sorry. Pastor, me desculpe, pastor. Eu falei para ele, eu cresci na vida da igreja. Eu ouvi tantas mensagens sobre a ressurreição de Jesus, sobre o túmulo vazio. Eu já cantei tantas vezes aquela música, porque Ele vive, posso crer no amanhã. A morte vencer, já cantei tanto sobre a ressurreição de Jesus. E hoje, pela primeira vez, eu estou aqui, eu estava ansioso por esse momento. E o Senhor está dizendo que eu não devo entrar, eu vou entrar, eu preciso entrar. E eu vou tirar foto, porque eu não posso sair daqui sem fazer uma foto. E ele olhou assim para mim, então vá. Aí eu entrei, olhei, e sabe o que tinha lá dentro, que eu vi lá? Nada, não tinha nada. Mas eu tirei foto, estava vazio, de fato está vazio mesmo. E tinha a placa lá, He's not here, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. E eu tirei foto assim, tirei foto rindo, tirei foto chorando, tirei foto com a mão pro alto, tirei um monte de foto lá. Ele, falei, calma, só um momento, just a moment, please, por favor. O que eu quero dizer para você? O sonho de todo mundo que vai a Israel, as pessoas vão em vários lugares em Israel, mas o sonho de todo mundo é entrar no túmulo vazio. E Maria Madalena, que permaneceu, ela ficou na entrada. E eu pergunto, por que ela não entrou? Porque ela foi a primeira pessoa a ouvir a notícia da ressurreição, mas poderia ser a primeira pessoa a entrar no túmulo vazio, mas não foi. Sabe quem foi a primeira pessoa que entrou no túmulo vazio? Pedrão. Porque ela vai correndo e ela chega em Jerusalém e fala, não está lá o anjo falou comigo que Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz que Pedro e João apostam corrida. Você já leu isso na Bíblia? Não? Pedro e João apostam corrida, eles vão correndo, um tentando passar na frente do outro. Pedro era mais pesado, João era mais magrinho, mais novinho, com as pernas finas, compridas. Ele correu mais do que Pedro. E ele correu, chegou primeiro. Quando ele chegou primeiro, Pedro chegou em seguida, puxou ele e entrou na frente dele. Pedro entrou primeiro, depois João entrou. Não estou inventando não, está na Bíblia, vamos ver lá. João 20, coloca aí, João 20, verso 1. Eu não invento nada, irmão, só levanto o rabo do pavão, tá? Para ficar bonito assim, né? Se você for no zoológico e tiver 2 pavões, um com o rabo assim, todo levantado, igual um leque, e outro assim para baixo, você tira foto de qual? Né? Eu não invento nada, eu só levanto o rabo do pavão. Está aqui, ó. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Olha, então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Verso 3, Pedro e o outro discípulo saíram, foram para o sepulcro. Os 2 corriam, olha lá, está vendo? Eles apostaram corrida. Os 2 corriam, mas o outro discípulo foi mais esperto que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Verso 5, ele se curvou, porque João era mais novo, tinha, 16, 19 anos de idade quando Jesus ressuscitou. Ele era o mais novo dos discípulos. Eu acho que ele ficou com medo também de entrar no túmulo. Eu também ficaria, né?
Ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele já, cansado, né? Chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas. Quem foi o primeiro que entrou? Pedro. Maria Madalena teve a oportunidade e não entrou. João chegou primeiro, mas não entrou. Ganhou a corrida, mas perdeu entrar. E Pedrão, que era a personalidade dele, você sabe como é que era, né? Chegou e entrou logo. Ele falou, vou conferir esse negócio aqui. O que eu quero dizer para você, permanecer é importante. Mas tem gente que permanece, mas não entra. Permanece na igreja, mas não entra no mover. Permanece na célula, mas não entra na liderança. Permanece até o final do encontro, mas não recebe nada, não entra no espírito que está sendo ministrado. Irmão, qual é a palavra de Deus para você? Já que permaneceu, já que ficou, entra de cabeça, entra de vez, mergulha no mover, entra na liderança, se envolve no discipulado, lidera a célula, serve ao Senhor, se dispõe aos ministérios, faz a obra, conforme diz a palavra do Senhor. Tudo o que te vier às mãos para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, não há realizações, não há sonhos, não há discipulado, não há célula, não há encontro para trabalhar. Então agora é o tempo de permanecer, mas não apenas permanecer, de entrar. Já que permaneceu, entra, se envolve, querido, mergulha de cabeça e vai fazer a obra do Senhor. Aleluia. Eu fico olhando muitas vezes, aconselhando o casal, a esposa vive uma luta no casamento, e ela diz assim, pastor, olha, eu tive muitas razões para deixar esse homem, mas eu permaneci fiel ali, fiquei ali na minha família. Fica, mas não cuida do marido, fica, mas não cuida da casa, fica, mas não dá um beijo, fica, mas, sabe, não se submete. Então, faz a coisa completa, irmão, entendeu? Vai até o final com Deus. Porque a Bíblia diz, se você permanecer, Deus vai te honrar, Deus vai te guardar, Deus vai te preservar, Deus vai te colocar em lugares altos e Deus vai te levar numa nova estação. Ele disse essas coisas, olha, eis que eu faço coisas novas no meio de vós, abrirei um caminho no deserto e farei uma fonte jorrar no ermo. Esse é um tempo novo de Deus para a sua vida. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor nessa hora. Oh, irmão, você não tem que viver hoje, nem aceitar na sua vida, sabe, esses loops de altos e baixos constantemente. Você tem que dizer, Senhor, eu estou decidido, eu vou permanecer. Amém, queridos? Erga as suas mãos para os céus nessa hora, abre essa boca profética e diga para o Senhor nesta noite, diga, Senhor, eu decido permanecer, eu decido, Senhor, continuar, eu decido seguir, eu decido estar ligado à videira, eu vou permanecer nesse momento, porque quando você permanece, as forças das trevas são quebradas, quando você permanece, o inimigo perde força sobre a sua vida. Quando você permanece, as coisas começam a se normalizar. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro nesta noite, meu irmão, minha irmã, o Senhor está começando uma nova estação na sua vida, uma estação de bênção. Ele diz, te levarei para uma terra onde não há escassez, onde haverá abundância, e você não terá falta de nada na sua vida. Erga as suas mãos aos céus e dê glórias ao Senhor nessa noite. Diga obrigado, Senhor, porque o Senhor está fazendo algo novo neste lugar. O Senhor está fazendo algo novo na minha vida. O Senhor está fazendo algo novo na minha família. O Senhor está fazendo algo novo na minha casa. O Senhor está fazendo algo novo nas minhas finanças. O Senhor está fazendo algo novo na minha saúde. Oh, xaralabaca, xaralabababá. Vamos adorar. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito do Senhor, nos curvamos a Ti nesta noite, porque sem Ti, Jesus, nada podemos fazer. Nós somos os ramos dessa videira. Precisamos da Tua seiva, precisamos da Tua vida,
Precisamos do Senhor. Oh Espírito de Deus, sustenta-nos, ó Pai, na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora da adversidade. Fica firme, meu irmão, fica firme, minha irmã. Tempos difíceis passam, homens de Deus permanecem, mulheres de Deus permanecem. Aleluia, aleluia. Vamos adorar. Neste lugar onde o pecado é perdoado, Aleluia. as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é Permanecer. permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Oh, aleluia. Sim, Senhor. Aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus. Oh, nosso desejo é permanecer, Senhor. Nosso desejo é permanecer. Eu queria que você que é líder de célula, você que é discipulador, está aqui. Vem aqui na frente agora, em nome do Senhor Jesus. Vem aqui, sai do seu lugar. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Oh, irmãos, eu sei que a nossa igreja aqui passou por turbulências, né? Passou por momentos, né? Graças a Deus já são passados, mas passou. Mas a igreja ainda continua aqui. E sabe um dos motivos que nós estamos aqui hoje? É porque você permaneceu. Porque o fato de você permanecer, pessoas estão com você. Pessoas estão sendo cuidadas por você. Pessoas estão sendo acompanhadas por você. E a Bíblia diz que existem privilégios que é somente para aqueles que permanecem. Eu não sei o que é, mas Deus tem algo especial para a sua vida. Eu queria orar de maneira especial, pastor Irão, por esses líderes aqui. Você tem um papel importantíssimo na obra de Deus. Deus precisa que você permaneça onde está, não só por causa de você, mas por causa de tantas pessoas. Tem muita gente olhando para você, sabia? Você fala, pastor, não tem tanta influência não, só tem 100 pessoas que me seguem no Instagram, são 100 pessoas que estão te acompanhando. É gente a beça. É gente que vem porque você vem, é gente que está porque você está. Entende? E quando você permanece, você honra o Senhor. E a Bíblia diz assim, se alguém me servir, o Pai o honrará. Eu queria dizer isso para você, aconteça o que acontecer, permaneça. Coloque as duas mãos no seu coração. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, o Senhor conhece cada coração, Senhor. O Senhor conhece cada situação. O Senhor conhece cada realidade. Espírito Santo de Deus, há um anseio
há um desejo, há uma chama que não pode ser apagada. E eu oro no poderoso nome do Senhor Jesus nessa hora, para que o Senhor venha surpreender essas vidas. Eu profetizo em nome de Jesus o de repente de Deus sobre a sua vida, minha irmã. Eu profetizo de repente de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua liderança. O Senhor vai surpreender o seu coração. E coisas que você já estava esperando há muito tempo, de repente vai se manifestar na sua vida. O Senhor olha para você nessa noite, Ele conhece o mais profundo da sua alma. Naquele lugar onde a psicologia não consegue entrar, onde a psicanálise não consegue discernir, na divisão da alma e do espírito, nas juntas e medulas, agora o Espírito Santo, através da palavra, entra no seu espírito, só para confirmar no seu coração e dizer: filho, filha, eu estou feliz porque você tem permanecido, e porque você tem permanecido, você vai viver um tempo novo de Deus. As estações de lutas e de sofrimento estão se encerrando na sua vida. Deus está trazendo um tempo de refrigério. Deus está trazendo um tempo de graça. Deus está trazendo um tempo de descanso. Deus está trazendo um tempo de favor multiplicado sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço nessa hora, Senhor, se há uma grande necessidade entre esses irmãos, esses líderes e discipuladores, em que haja a necessidade de uma intervenção miraculosa do Senhor, em concordância com a tua palavra, eu declaro nesta hora, Senhor, que algo está se manifestando, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O tempo de espera terminou. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Respire fundo e diga graças a Deus. Quando você feche seus olhos, quando você abrir os seus olhos nessa noite, o Senhor vai confirmar no seu coração que você entrou num tempo novo na sua vida. No 3 você vai abrir os olhos, tá? 1, 2, 3, abre os olhos. Erga as suas mãos e diga: Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. diga: meu anseio, Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Agora, irmão, eu queria que você que está aí nas cadeiras, se seu líder ou a sua líder está aqui na frente, eu gostaria que você saísse do seu lugar, viesse aqui, desse um abraço bem apertado e disse assim: obrigado, porque você permaneceu. Estou contigo. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Aleluia. Nós vamos permanecer em Cristo Jesus. Diga: obrigado, porque você permaneceu, porque você me inspira. Por causa de você, o Senhor também tem me sustentado. Aleluia, aleluia, glória ao Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Aleluia,
Glória a Deus. Queridos, nós uma honra tremenda hoje receber o pastor Ricardo. Pastor Ricardo, além de tudo que ele tem feito na obra do Senhor, ele é um dos membros do Conselho Apostólico da Vinha. Conselho Apostólico é aquele grupo de irmãos, apesar de muito jovem, mas faz parte desse grupo de anciãos que estão lá orando, buscando de Deus uma direção para nos conduzir. A Igreja Videira Manaus, as igrejas da Vinha, estão debaixo de uma cobertura de um grupo de homens santos, homens que têm um coração para o Senhor e que não têm medido esforços. Hoje foi um presente que Deus nos deu, a sua presença aqui, pastor, tremendamente abençoado. Nós, como Igreja Videira Manaus, louvamos ao Senhor e agradecemos, mas eu ainda queria fazer aqui um apelo, aproveitar o pastor Ricardo aqui, esse homem que está no primeiro escalão da videira e da vinha. Nosso meio tem muitos irmãos que já lideraram célula na videira, muitos irmãos que já lideraram célula em outros ministérios, e muitos irmãos que têm sentido do coração esse desejo, queimar esse desejo de ser como um desses irmãos, de estarem na posição para permanecer. Eu queria que você que está aí atrás, que já liderou célula, ou que sentiu hoje nessa ministração do pastor Ricardo, esse desejo, que você viesse aqui na frente. Pastor Ricardo vai orar para que Deus possa abrir as portas, para que você também seja um canal de Deus, e no tempo da sua oportunidade, você servir ao Senhor, como esses irmãos estão aqui servindo. Queria que você viesse aqui na frente. Você não vai liderar hoje, mas se você tem no seu coração, hoje é dia de Deus abrir portas para que você possa viver o ministério que Ele tem para você. Não é uma questão de ser obrigado, não é uma questão de fazer para receber. Nós fazemos porque nós já recebemos. Líderes em treinamento que estão aqui hoje, você que é líder em treinamento, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Tem muitos irmãos que já estão no discipulado. É para você essa oração. Você já tem participado de um discipulado como líder em treinamento. Deus já tem preparado você para entregar nas suas mãos um apacentamento, um povo para você apacentar. Pastor Ricardo está aqui hoje, e nessa autoridade que o Senhor deu a ele, vai orar hoje para te abençoar. Mas eu quero insistir ainda, você tem no coração esse desejo de fazer parte dessa obra. Nós temos uma visão que Deus nos deu. O Senhor está nos edificando através de células que se multiplicam. Pastor Ricardo vai orar nessa hora. Pastor, estava lembrando aqui, olha só, irmãos, a minha esposa, a gente estava saindo de férias, ela falou assim: Ricardo, eu queria conhecer uma feira que é muito famosa em Minas Gerais, em Belo Horizonte, a Feira Hippie. É a maior feira da América Latina, lá tem um monte de coisa, bugigangue, tudo que mulher gosta de ver e tal. Ela falou: tem um sonho de conhecer essa feira. Eu falei: então tá, eu vou te levar lá. E aí fui para Belo Horizonte com ela. Eu cheguei lá, eu contratei um carro particular para fazer um tour com a gente e levar nessa feira. E aí o motorista foi, contratei, não sabia quem era o motorista, ele levou e falou assim: olha, eu estou deixando vocês aqui 9 horas da manhã e eu venho buscar vocês 1 hora, 1h30 eu estou aqui para buscar vocês e levo vocês para almoçar, porque se vocês, para atravessar essa feira aqui, vocês vão levar, se você for rápido, 3h30, 4 horas. Eu falei: mas por que você não vai com a gente? Você está aqui o dia com a gente? Ele falou assim: não, eu tenho que ir lá numa cidade que estava a 70 quilômetros, porque eu sou guitarrista da igreja, e eu vou tocar, e eu pastor. Eu falei para ele assim: rapaz, mas 70 quilômetros, você vai 70 quilômetros, depois você vai voltar 140 quilômetros. Ele disse: eu tenho que tocar 2 músicas hoje lá, que eu fui escalado. Eu falei: mas você não tem como ligar para o pastor e dizer que outra pessoa tocar? E ele olhou assim para mim e falou assim, ele falou: deixa eu falar para você, eu cresci ao lado, minha casa era ao lado da igreja Lagoinha, em Belo Horizonte. O pastor Márcio Valadão ia na minha casa, era amigo do meu pai, e eu tocava já naquela época, só que eu não queria ir nos ensaios, eu não queria compromisso. E o pastor, quantas vezes o pastor foi na minha casa: ô meu filho, precisamos de você no louvor, precisamos de você no louvor. Ele disse: eu me desviei, passei a minha juventude toda fora da igreja. Ele estava com 46 anos. Ele disse: quando eu voltei, eu fui lá para a mesma igreja, só que quando cheguei lá era outra igreja, a igreja tinha crescido, o grupo de louvor ficou famoso, eu não conhecia ninguém,
eu entrei, saí e falei, vai ser muito difícil eu participar desse louvor. E ele disse que começou a andar de igreja em igreja, querendo uma oportunidade, queria servir a Deus, só que não encontrava oportunidade. E um dia ele foi nessa igreja no interior e o pastor falou para ele, puxa, se você puder nos ajudar, a gente não tem ninguém aqui na guitarra. E ele falou, eu pedi muito a chance a Deus de servir ao Senhor, então eu vou lá. Ele falou, eu vou fazer isso 2 vezes. E naquele domingo que ele ficou conosco, ele foi e voltou, 140 quilômetros de manhã, e à tarde ele fez a mesma coisa, só para tocar no louvor. E eu falei, puxa, eu sou pastor, e falando para ele, liga para o pastor. Olha só como é que é o coração da gente. Mas naquele dia eu aprendi uma grande lição, Deus falou comigo. Ele falou, é muito bom ser usado por Deus. É muito bom, pastor. Ele falou, hoje eu tenho filho, tenho mulher, para mim é mais trabalhoso, mas às vezes eu vou 70 quilômetros para participar do ensaio, depois eu volto para tocar. Olha, irmão, a gente só tem uma vida para viver. Mergulha de cabeça em Deus. Amém. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, nesta hora, Espírito Santo de Deus, oh Senhor, toque esses corações, toque essas vidas, toque esses homens, toque essas mulheres, toque essas jovens, em nome do Senhor Jesus. Ativa dons e ministérios, ó Deus, nos seus corações, tudo aquilo que está adormecido, todo dom paralisado, todo ministério paralisado, ativa no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Haja um despertamento nessa hora, ó Deus, para a liderança, para o teu serviço, para o ministério, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu declaro, não passarão os dias da nossa vida, Senhor, sem que o propósito seja cumprido na vida desses homens e mulheres de Deus. Nesta hora eu declaro, ó Pai, ó Deus, uma liderança está surgindo, uma liderança forte está sendo levantada, em nome do Senhor Jesus, para um tempo de conquista, para um tempo de crescimento, para um tempo de multiplicação, em nome de Jesus. Eu declaro líderes frutíferos, cheios do teu Espírito, cheios da tua graça, cheios da tua unção, cheios do teu poder, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Uma salva de palmas, queridos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O pastor Ricardo falou, saiu de casa no início da semana, só vai voltar para casa no final da próxima semana. Está indo daqui para a Argentina. Deus providenciou esse intervalo de aeroporto para ele estar aqui conosco. Ele aterrissou literalmente aqui hoje. Queria que você estendesse a mão agora, abençoar essa viagem do pastor Ricardo, que está indo para a Argentina. Vai estar lá até no final da semana, edificando a igreja lá naquele país. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos hoje, ó Deus, e agradecemos pelo privilégio de poder receber teu servo aqui. Agradecemos ao Senhor pela vida do pastor Ricardo, agradecemos ao Senhor porque ele esteve aqui hoje, liberando da parte do Senhor uma palavra viva, uma palavra poderosa, que tem nos edificado, nos abençoado. E nós oramos hoje como igreja, abençoando o pastor Ricardo, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, declarando sobre ele a mão poderosa do Senhor, conduzindo em todos os seus caminhos. Abençoa, Senhor, essa viagem para aquela nação, para a Argentina. Abençoa as igrejas que ali estão, abençoa aqueles discípulos que estarão ali reunidos com ele. Oramos hoje, ó Deus, para que essa boa obra que o Senhor começou na vida do pastor Ricardo, e através do pastor Ricardo, o Senhor venha completar, e ele possa contemplar nos dias da sua vida milagres, ó Deus, prodígios, sinais e a edificação da sua igreja. Como igreja Videira Manaus, nós abençoamos o pastor Ricardo, guardamos a sua vida, a sua casa, sua família, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, tenham uma semana de paz, de bênção, que Deus os abençoe, que seja uma semana de vitória em nome de Jesus. Glória a Deus.